Fala, contador parceiro do Nuconte, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como é feita a análise do dashboard financeiro do Nuconte. Lembrando que o dashboard financeiro ele é gerado a partir da importação de uma planilha em modelo de DRE ou a partir da integração com nossos parceiros Nibo ou Conta Azul. O dashboard financeiro é voltado para você gerar valor com aquele cliente que por algum motivo você ainda não consegue gerar um dashboard contábil. Por algum motivo, o balancete desse cliente, a contabilidade desse cliente não é útil, você não consegue gerar um demonstrativo a partir do dashboard contábil do Nuconte. Então, para esses clientes que possivelmente têm o contábil atrasado ou que esse contábil não representa a realidade desse cliente, dessa empresa, você vai utilizar o dashboard financeiro para gerar um valor para esse cliente, na perspectiva de que ele mude sua cultura e entenda que ele tem algo muito mais valioso na gestão financeira, na gestão dos seus números, do que em qualquer tipo de sonegação de informação ou deixando de se organizar, ganhando tempo, deixando de se organizar para entregar o seu contábil, as suas informações para o seu contador. Após ter gerado o dashboard financeiro, ou seja, depois de ter integrado com o Nibo ou com o Conta Azul, ou depois de ter importado a planilha de DRE, você consegue acessar esse dashboard a partir da aba Divisão Geral, clicando em Visualizar o dashboard financeiro. Então eu vou clicar aqui no mês de novembro da nossa demonstração dashboard financeiro. E abro aqui então o dashboard financeiro dessa empresa, já em novembro de 2018, que é o último mês que eu tenho de informações para análise. O primeiro indicador da aba do dashboard financeiro, da aba financeiro, é o resultado financeiro líquido. Resultado financeiro líquido é o lucro depois de toda a operação e os descontos financeiros dessa empresa. Hoje, essa lucratividade representa 22% da receita. E esses 22% do mês atual, de novembro de 2018, representam R$ 22.101,02. No ano atual, ou seja, acumulado desde janeiro até novembro de 2018, esse valor já representa 11,8% da receita acumulada. Um lucro acumulado no ano de 2018 de R$ 61.489,37. Para entender melhor esses indicadores e o fluxo desses resultados, a gente tem justamente o nosso próximo indicador, onde ele destrincha, separa receita, aqui de azul, a nossa receita líquida, de roxo, todos os gastos, e de amarelo, a informação de lucro líquido. Por exemplo, já consigo entender aqui por esse gráfico a sazonalidade de cada uma das informações. E vejo, por exemplo, que em novembro a gente teve uma receita de R$ 127.190, com gastos de R$ 105.000, o que representa para a gente aquele lucro líquido que vimos lá antes de R$ 22.101. E aqui, pessoal, eu tenho a opção de fazer customização no dashboard financeiro, clicando no canto superior direito nessa engrenagemzinha de opções e vindo em customizar dashboard. Ele libera uma engrenagemzinha azul ao lado de todo o indicador que é possível customizar. Eu consigo, por exemplo, substituir o meu resultado financeiro líquido por um resultado operacional líquido, onde ele passa a fazer para mim a análise do resultado da operação, ou seja, ele tira para mim a influência dos financiamentos e investimentos. Depois de ver no meu fluxo de resultados que a minha receita foi de R$ 127.190 e meus gastos foram de R$ 105.089, ele divide para mim esses indicadores e me mostra na distribuição de resultados cada uma das parcelas e o quanto elas representam do meu gasto total. Por exemplo, o meu custo foi de R$ 64.118, 50% desse total. É a minha maior parcela. Hoje, o maior gargalo dessa empresa está no custo da sua produção. Depois vem o número de despesas, R$ 40.093,39, 31,5%. E eu tenho uma parcela bem fininha de investimentos, R$ 869,50 gastos com investimento. E de amarelo,
o meu lucro líquido de R$ 22.101, 17,4% desse todo. No próximo indicador, comparação com o mês anterior, ele traz esses mesmos indicadores, esses mesmos valores que eu acabei de conversar com vocês na distribuição de resultados. Porém, agora fazendo um paralelo com o mês anterior, outubro de 2018. Sendo que a gente tem como referência essa linha amarela, e tudo que está à direita dela quer dizer que aumentou de outubro para novembro, e tudo que está à esquerda quer dizer que diminuiu. Por exemplo, o meu custo, que hoje é a maior preocupação, né, dessa empresa, houve uma pequena redução, uma redução de R$ 4.091, que representou 6% do valor total de custo. Próximo indicador, eu já tenho uma avaliação do meu custo operacional mensal, uma análise do total do meu custo, justamente aquele que eu estou mais preocupado. Hoje esse custo no mês de novembro foi de R$ 64.118 e eu consigo customizar essa informação para analisar, por exemplo, qual que é o peso desse custo para a minha receita. No mês de novembro, o custo representou 48,18% do total da minha receita. A despesa mensal tem a mesma avaliação, R$ 40.093 de despesas. Tem uma avaliação também, assim como lá em custos, né, do meu máximo, ou seja, qual foi a minha despesa máxima nos últimos 12 meses, qual foi a minha despesa mínima nesses últimos 12 meses. E uma opção também de avaliar o quanto essa despesa representa hoje da minha receita. São 30,13% da minha receita líquida. No próximo indicador ele traz para mim o peso do investimento, ou seja, o quanto que meus gastos com investimentos representaram da minha receita nesse mês de novembro. E esse indicador atualmente é de 0,65%. E esse 0,65% que representam R$ 869,50. O meu peso do financiamento é ainda menor. 0,01% da minha receita foi o que eu gastei com financiamentos. E esse 0,01% representam R$ 8,12. E aqui eu finalizo a aba financeiro do nosso dashboard. A próxima aba é a aba de resultados, onde eu já tenho uma avaliação mais detalhada do fluxo do resultado da minha empresa, de cada um dos meses, sua sazonalidade e, por exemplo, indicadores como margem de contribuição. Ele começa para mim com o indicador de receita. Receita que eu posso inclusive escolher essa análise entre a receita operacional ou a receita operacional líquida. Avaliando a receita operacional, eu estou tratando de informações de receita bruta, minha receita de vendas. Consigo entender com quais meses que essa receita foi mais positiva, por exemplo, em julho, que teve uma receita, um faturamento de R$ 159.157. Eu consigo então, né, me preparar e entendo que, olha, no mês de julho é um mês que essa empresa vende mais. Ou que ela tomou uma ação nesse mês de julho de 2018 que ajudou a alavancar as vendas, a maximizar, né, a sua receita, seu faturamento. E consigo fazer a análise contrária também. No mês de novembro, que é justamente aquele que eu estou analisando, a receita foi somente R$ 133.076. Então é importante eu entender, né? É o meu mercado que compra menos em novembro mesmo, né? Que movimenta menos no meu mercado em novembro, ou foi alguma atitude que eu tomei, alguma ação que eu fiz que me impossibilitou de vender mais. Importante entender essas questões para saber provisionar e se preparar para os meses seguintes. Ele traz informação de variação do mês, ou seja, quanto que foi que variou a minha receita do mês de outubro para o mês de novembro, uma variação de R$ 20.565 a menos no faturamento. A minha média do ano, ou seja, por mês, em média, quanto que eu estou faturando nesse ano de 2018. Então, R$ 145.841 de receita por mês. E um acumulado, desde janeiro de 2018 até novembro de 2018, essa empresa já havia acumulado R$ 1.604.260 de faturamento, de receita. E as mesmas avaliações eu consigo ver também na análise do meu custo.
quais são os meses de maior custo, né? Naqueles meses que minha produção foi a mais custosa. Só que nessa avaliação de custo eu ainda tenho um acréscimo que é o peso do custo, ou seja, o quanto que o custo da minha produção representa da minha receita nesse mês, aqui nessa linha amarela. Por exemplo, no mês de agosto, onde eu tive o maior peso desse custo, ele sozinho representou quase 60% do meu faturamento no mês. Inclusive consigo analisar as mesmas questões com a despesa. Quais são aqueles meses em que minha despesa foi a maior, em quais meses, né, que eu gastei menos dinheiro com despesas, e o peso, quanto essa despesa representou da minha receita em cada um desses meses. E além de poder avaliar a despesa, eu consigo avaliar uma despesa com investimentos e financiamentos, por exemplo. Aqui ela adiciona no cálculo, né, a saída de recursos a partir dos meus gastos com investimentos e financiamentos. Traz os mesmos indicadores de variação do mês, média do ano e acumulado do ano. Meu próximo indicador é o resultados apurados. Nesse indicador, eu tenho uma avaliação da minha margem de contribuição mensal. Margem de contribuição, que é um indicador, né, o saldo entre receita menos custo e o quanto que esse saldo consegue contribuir para pagar as despesas e ainda gerar lucro. Por exemplo, no mês de novembro, esse saldo foi de R$ 68.957. E após utilizar essa margem de contribuição para poder pagar as minhas despesas, eu tive um resultado operacional de R$ 28.864. Ou seja, a minha operação, né, dentro das minhas despesas operacionais me tirou da minha margem de contribuição até sobrar R$ 28.864. E eu ainda tive uma perda que me leva para um resultado financeiro. Então, após eu acrescentar os gastos com investimento e financiamento, o meu resultado financeiro de R$ 27.986,91. Eu consigo fazer a mesma avaliação também a partir do resultado acumulado. Só que agora, ao invés de olhar para valores mensais e nominais, eu consigo ver a partir do percentual da receita e acumulado no ano. Então, desde janeiro, eu venho acumulando a minha margem de contribuição e avaliando o quanto que ela representa da minha receita acumulada. Em novembro, a margem de contribuição de R$ 68.957 representava 49,67% da minha receita acumulada até esse mês. Um resultado operacional de 11,34% e, por fim, um resultado financeiro que representa 10,96% da receita desse mês. E, por último, a minha avaliação do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, que é o valor do meu faturamento em cada um dos meses, o quanto eu precisava ter faturado para poder pagar os custos, pagar as despesas e ter um lucro igual a zero. Ou seja, cobrir as minhas obrigações, cobrir os meus gastos e garantir que eu não vou ter prejuízo. Em cada um dos meses eu consigo analisar qual era o faturamento necessário para ter atingido esse resultado. E assim eu finalizo a demonstração do dashboard financeiro, pessoal. O dashboard financeiro, lembrando, ele é um dashboard de transição. É uma maneira da gente gerar valor com aquele empresário que ainda não está nos conformes para poder gerar um dashboard contábil. Eu vou utilizar esse acompanhamento, essa consultoria, para poder acompanhá-lo na rotina da empresa dele, acompanhando seus resultados e gerando valor com esse cliente, a fim de prová-lo de que isso é mais importante e vai trazer mais resultados para ele do que qualquer tipo de economia a economia porca, né, que ele esteja fazendo na empresa dele, deixando de enviar a documentação. E o seu discurso tem que ser sempre o seguinte: isso hoje é o que eu consigo entregar para você, é o acompanhamento que eu consigo fazer com você dentro do perfil de cliente que você é hoje, com os documentos e as informações que você me entrega hoje. Mas se você, né, colocar toda aquela obrigação, sabe, aqueles documentos que eu estou sempre te pedindo, sempre te lembrando, se você me entregar aquilo, eu tenho algo muito melhor para te oferecer. Né? Então você tem um gancho para poder demonstrar o dashboard contábil, a parte da empresa trial, por exemplo, que a gente deixa disponível para você. Pontuar para esse cliente quais os riscos que ele está correndo por não acompanhar esses números. Então a parte da empresa trial, por exemplo, você consegue mostrar para ele os riscos de não gerir um capital de giro, né? A insolvência financeira que ele pode estar correndo e nem está sabendo o que está acontecendo. Enfim, a empresa dele pode estar caminhando para falência e ele não está sabendo disso, porque ele está deixando de te enviar algumas informações. Para conquistar com esse cliente, né, o envio dessa documentação para você, enfim, poder transformá-lo dele de um cliente do tipo B para um cliente do tipo A
e que ele passe a acompanhar com você isso. Mas para isso, é claro, é necessário dominar as análises e os diagnósticos de todos os dashboards, tanto do financeiro quanto do contábil. E para te ajudar nisso, a gente tem os e-books das 4 grandes doenças, para você poder entender quais são as 4 grandes doenças que hoje atacam as empresas e mais causam falência no Brasil. E também os nossos vídeos de análise do dashboard financeiro e contábil. Por hoje é isso, parceiro contador. Grande sucesso e um abraço!